A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Hoje vamos mais uma vez falar da cultura do milho, uma cultura tão importante para o Brasil e que tem assumido cada vez mais importância, mas tem os seus probleminhas, né? Principalmente agora, nessa safra, que muitos produtores perderam a janela de plantio. E aí a pressão de pragas, de doenças, fica tudo muito mais complexo. Eu vou conversar hoje com o Tiago Felipim, que é desenvolvedor de mercado da FMC. E o tema será: cigarrinha pode causar perdas de até 70% no milho. E ele já está aqui comigo. Como é que você está, Tiago? Tudo bem? Ô, Divino, boa tarde, tudo bom? Como é que está o senhor? Tudo certinho, estamos prontos para falar dessa praga tão importante aí que desafia os produtores em todo o Brasil, né? Ó, você falou em todo o Brasil. Eu estou em Rio Verde, Goiás, você está em Sinop, Mato Grosso. Aí a situação está parecida com o que está acontecendo aqui. Muitos produtores preocupados, muito milho já passando da hora. Tem milho que se chover já não aproveita mais, já não tem como mais. E tem uns que ainda, se chover, ainda consegue aproveitar alguma coisa. Como é que está a situação aí em Sinop, Tiago? Esse ano, para essa praga específica, Divino, nós sofremos um pouquinho menos, né? A gente teve muita chuva e a chuva acabou afogando, né? As cigarrinhas aqui, né? Então a gente deu um pouquinho mais de sorte que juízo. Mas é uma praga que está constantemente no sistema e se a gente bobear, ela causa dano sim, tá? E é interessante, Tiago, que essa praga já tem feito esse estrago há bastante tempo, né? Já tem um tempo que ela vem trazendo prejuízos para o produtor rural, né? Isso, né? Bastante tempo, né? A gente lida com cigarrinha há pelo menos aí 10, 12, 15 anos já, né? E é uma praga que só está aumentando, né? Assim, quanto mais o tempo passa, mais aumenta os problemas, né? Isso porque a área de milho vem aumentando, né? A gente está numa crescente, né? O etanol de milho está vindo, é uma realidade que veio para ficar, então o milho se passou a fazer muita importância, né? Nos cultivos em todas as regiões do Brasil, né? E com isso, né? As pragas que gostam do milho, que são intrínsecas dessa cultura, elas acabam sempre tomando grande importância, né? Quanto maior a importância da cultura, maior vai ficando a importância das pragas aí também. E acredito também que muito pelo a gente esquece às vezes de fazer todos os tipos de manejo, né? A gente tende a achar que uma ferramenta só vai resolver, né? E acaba não resolvendo. E quando esse problema fica grande numa região, igual eu falei antes, né? Aqui para nós a chuva deu uma afogada na cigarrinha, né? Às vezes o ano que vem o produtor já fica um pouquinho menos desarmado contra essa praga e ela toma a tomar importância, né? E essa praga ela vai migrando, né? Desce daqui, vai ali para o vale e chega em vocês no Goiás, né? Então é uma praga migrante aí que vai acompanhando todas as lavouras de milho, né? E a gente tem milho no Brasil o ano inteiro, né, Divino? De inverno a verão, esse país produz durante o ano inteiro. Então é uma praga que está sempre aí em algum ponto do país causando algum dano. Essa é uma questão, né, Tiago? A gente tem milho em várias fases, em diferentes fases, né? Em todos os momentos do ano, né? Sim, sim. E aí a gente acaba fazendo aquela famosa, né, a frase tão famosa, aquela ponte verde, né? Então a gente sempre acaba mantendo um reservatório, assim por dizer, né, dessa praga aí, dando continuidade no ciclo dela, e ela vai se. E isso não tem volta, né, Divino? Então, assim, a gente falar hoje o produtor, não, vamos parar de plantar milho, não é a solução, né? Então, assim, acho que a gente precisa buscar as ferramentas, né? E trabalhar da melhor forma possível, né? A gente não vai conseguir erradicar essa praga,
mas então a gente pode sempre trabalhar bem e trabalhar melhor para a gente estar convivendo melhor com ela. Aí é para isso que existe a pesquisa, é para isso que existem os investimentos, né, para que você possa ter soluções melhores a cada momento. Eu falei inicialmente aqui, Tiago, de perdas de até 70% no milho. Você tem noção de quanto que essa praga traz de prejuízo hoje para o produtor rural brasileiro? Sim, né, hoje, essa praga, né, dependendo do grau de intensidade dela, pode chegar até 70%, né, mas ela vem aí ao longo dos anos trazendo percas aí de 10 a 20%, de quebra na safra, assim, em média Brasil, né, se a gente for colocar. Então, assim, é bastante coisa, é bastante milho, né, que a gente deixa de colher, né, e muito desse milho, dessas perdas, às vezes a gente nem, o produtor nem sabe o porquê perdeu, né, ele só vê lá no final, né, o milho dele tombando, né, as plantas caindo, né, e aí que ele vai perceber que foi a cigarrinha, né, então ele só vê o dano final e às vezes não sabe o porquê da causa disso, né, então é bastante importante que mesmo, igual a gente falou, né, 10, 15 anos trabalhando com essa praga, a gente continue falando, né, Divino, você trazendo informação para o produtor, para ele estar sempre atento, né, então informação, eu sempre falo em todas as entrevistas, a informação é o melhor ingrediente ativo que a gente tem hoje disponível, né, para a gente estar combatendo essas pragas aí. A cada entrevista que a gente fala do assunto, sempre aparece um ponto novo, sempre aparece alguma coisa de destaque que com certeza vai ajudar o produtor. Agora, quando a gente fala de cigarrinha, Tiago, a gente geralmente fala também do complexo de enfesamento. O que que é esse complexo de enfesamento? Como é que ele atua nas plantas? Né? O complexo de enfesamento, né, eles são causados por três vetores, né? A gente tem os espiroplasmas, né, e os fitoplasmas. Esses causam enfesamentos pálidos e vermelhos, né? E a gente também tem o vírus, né, do raiado fino, né, da risca do raiado fino. Então esse é causado por um vírus. Então são esses três patógenos, né, que formam esses complexos de enfesamentos, né? Eles têm algumas diferenças entre si, mas o resultado final é muito parecido, né? Então são plantas com menor porte, né, que começam a perder capacidade reprodutiva, né, vegetativa. A gente tem umas plantas que começam a ter um perfilhamento excessivo, né? Então a planta de milho, ela é aquela planta que sobe reta, né? Ela tem o colmo e sobe reta as folhas. Então a gente começa a ter brotações laterais e isso causa uma confusão fisiológica dentro da planta. A planta não consegue reproduzir, não consegue formar espiga, não consegue formar grãos, e por muitas vezes também acaba tombando, caindo, né? Então ela fica uma planta muito mais fraca. Então, o complexo são esses, né? São vários vetores, né? De bactérias e vírus que causam isso aí, e essa cigarrinha é a única transmissora desses vírus e essas fitoplasmas e espiroplasmas aí. Me explica uma dúvida que eu sempre tive. Por que enfesamento? Né? Enfesamento, né, vem do termo enfesado, né? Então, assim, a planta enfesa. Quando alguém enfesa, ela tende a se recolher, né? A ficar rebaixada, né? Então, se aquele cara enfesado, vai falar, enfesado, às vezes aquele é mais baixinho, né? Mais fechadinho, né? Então, disso que vem o enfesamento. Então, a planta de milho que é atacada, ela enfesa. Então, ela fica com um porte menor, né? Ela não atinge a altura das outras plantas que não estão infectadas, né? Então, esse é o primeiro sintoma, né? As folhas delas começam a ficar menores também, justamente igual o raiado fino, né? Aquelas lesões na bainha da folha acabam encurtando a folha, então ela fica uma planta menor, né? De menor porte e menor capacidade reprodutiva. Por isso vem o nome, né? Enfesamento, né? Então, a planta, ela dá essa recolhida, essa engruvinhada aí. Você falou do pálido e do vermelho. Por que pálido e por que vermelho? Bom, isso aí é dos dois vetores, né? Então, quando a gente fala do Hã. pálido, o pálido é aquele enfesamento que a planta fica mais amarelada, né? Então, ela Ah, tá. então, é causado pelo espiroplasma, né? Do fitoplasma causa o enfesamento avermelhado. Então, a planta começa a ficar com as folhas mais avermelhadas. Então, são essas duas diferenças aí, né? A gente tem o espiroplasma e o fitoplasma que causam essas diferentes situações. Um deixa a planta mais avermelhada, né? Ela enfesa
então ela fica menor, fica mais vermelha, né? Acumula açúcar nas folhas, e outra ele deixa mais pálida, ela fica mais esbranquiçada, né? Mais clorótica aí. Pois é. Essa é a Eu diferença das demorei eu duas. demorei eu demorei a descobrir, o Uhum. significado da palavra enfezado para a pessoa. Por que que uma pessoa fica enfezada? Você sabe por quê, né? Aham. É quando as coisas Sabe ou não? saem do controle dela, né? Que acaba enfesando, né? É o seguinte, enfezado é quando a pessoa tem problema de prisão de ventre, prisão intestinal, e essa prisão de ventre faz com que a pessoa ela fique com mais toxinas no corpo e causa um desconforto. Esse desconforto deixa a pessoa irritada. E é por isso que a gente fala que ela está enfesada. Em resumo, ela está cheia de fezes. Esse é o, esse é o problema, é a origem da palavra. Eu Olha. demorei a saber disso, demorei a descobrir. Me conta uma coisa, toda Uhum. cigarrinha já nasce contaminada? Divino, esse é um grande mito também que tem, né? Às vezes a gente tende a Hã, combater a cigarrinha achando que ela é o total vilão da história aí, né? E ela hã. não é o total vilão, porque a cigarrinha em si, ela não nasce infectada. Então, uma Ah, cigarrinha infectada, ela não gera indivíduos infectados. Isso não passa, hum. né, de uma cigarrinha mãe para cigarrinhas filhas lá dela. Então, Ah, toda a entendi. cigarrinha, né, ela nasce sem portar nenhum tipo desse complexo dos enfesamentos, né? Ela não nasce contaminada. O que acontece? Que quando ela Hum. vai se alimentar, e a cigarrinha ela precisa da planta de milho para completar seu ciclo. Então, às vezes, ela sai de uma planta de milho, vai lá e se alimenta numa planta de milho que está infectada. A partir desse momento, né, as molicutes aí entram dentro dessa cigarrinha e a partir daí ela passa a ser uma vetora, né? Então ela vai de planta em planta levando isso, né? Então por isso que a gente às vezes tende a colocar toda a culpa na cigarrinha, mas às vezes o milho infectado é também um dos vilões aí, tem um papel tão importante no manejo dessa praga aí. E à medida que ela se infecta, ela passa para outra planta e ela leva Isso, ela leva para aquela outra planta, aquela planta hã, começa a infectar outra cigarrinha, que vai levar para outra planta, então, assim, é uma uhum, sequência de coisas, né, aquela bola de neve, né. Por isso que chama uhum. atenção, né, você falou aí na Goiás, a turma plantou um pouquinho mais tarde, né, então quando a gente planta um pouquinho mais tarde, essa bola de neve Ah, já vem girando, né. Então a bola de neve tende tá. a ser maior, os problemas tendem a ser maior também. Aliás, foi até bom você tocar nesse assunto, porque o produtor aqui está muito preocupado, viu, o Tiago, muito preocupado mesmo, porque, eh, como houve um atraso na colheita da soja, ele teve que plantar o milho fora da janela muitas vezes, né, nem todo mundo, lógico, mas uma boa parte dos produtores, eles plantaram fora da janela, já um pouquinho mais tarde. E com isso, as chuvas pararam mais cedo, né. No ponto que deveria parar, né. E isso trouxe uma série de prejuízos. Então tem muita planta que está ali precisando, você olha assim dá dó, cara, de você ver as folhinhas todas ressecadas, todas murchinhas, né, porque estão precisando de água. E, pelo jeito, não há previsão de chuva tão cedo que vá satisfazer essa sede dessas plantas. E isso acaba sendo um problema também, né. Acaba assim. Bom, por 2 pontos, né. Primeiro deles, Divino, é que quando a gente não tem chuva, geralmente a gente tem sol, dias mais quentes, né. Então, Isso. os insetos, né, nos dias quentes, eles tendem a acelerar o seu metabolismo. Então, se a gente pega aí o ciclo de vida da cigarrinha, ele encurta. Então, Ah, ela é? começa a fazer isso, ela começa a fazer gerações mais rápido, porque ela acumula calor, né. Então, assim, quanto mais quente é o ambiente, e é por isso que aqui no Brasil ela se dá tão bem, né, porque a gente tem um clima fantástico para a produção, mas é também fantástico para as pragas aí, doenças, né. Então, assim, esse clima quente do Brasil acaba acelerando, né. Então, assim, se a gente não tem chuva, geralmente é mais quente, acelera esse processo, do ciclo de vida da cigarrinha. Então esse é o primeiro problema, né. E o segundo problema é que quando a gente não tem chuva, né, e o produtor olha para aquele milho dele ali e pensa, né: "Será que vale a pena investir nesse milho? Sabendo que talvez eu não possa ter o retorno?". E aí que começa a ter um outro problema, né. Então a gente começa a ter a praga nesse milho,
os investimentos às vezes são menores, né? O produtor passa a adotar controles menos efetivos, que são mais baratos, né? Mais paliativos, e acaba não resolvendo o problema. Então, assim, ele acaba trazendo um problema maior para a próxima safra, né? Então, assim, geralmente a gente pode não ver um grave dano nessa safra, mas para a safra que vem, a quantidade inicial de cigarrinha pode ser muito maior em detrimento dessa situação que vocês estão vivendo aí. Você falando desse controle aí, quando o controle, começa lá na entre-safra, e esse uso de herbicidas já na cultura antecessora, isso ajuda a evitar, por exemplo, essa ponte verde? Isso, Divino, é extremamente importante que a gente tenha isso na cabeça, né? É igual eu falei, a cigarrinha, ela é uma praga que precisa da planta de milho para completar o ciclo dela, né? Então, assim, o principal fator de sucesso, né, para a gente conseguir minimizar a pressão dessa praga é a gente pegar no momento que eu não tenho cultivo de milho, é diminuir a quantidade de milho de comida, de ofertar, né, plantas para essa praga se reproduzir. Então, trabalhar com herbicidas nas culturas sucessoras, né, não deixar esse milho tiguera nas culturas sucessoras, né, ou por muitas vezes não precisa nem ser, às vezes herbicida é uma das ferramentas, né, o controle mecânico pode ser outra, né, talvez passar uma grade niveladora, né, se for o caso, né, se eu não conseguir um clima bom para aplicar um herbicida, por exemplo. Então, assim, eliminar essas plantas, seja por herbicida ou mecânico, é de fundamental importância. Por quê? Porque essa planta tiguera, ela serve de reservatório. Né? Igual a gente falou, né? A palavra é bem essa, ela é um reservatório, tanto desse garrinha, quanto das molicutes, né? Dos espiroplasmas, dos vírus, né? E dos fitoplasmas. Então, a gente eliminando essa planta, a gente consegue diminuir muito a pressão dessa praga aí. Agora, sempre surgem novas cultivares e cultivares mais tolerantes, né? Elas contribuem para ajudar a reduzir esses impactos? Sim, né? Elas são de fundamental importância. Então, a gente vem falando aqui dos pontos, né? Isso a gente chama de manejo integrado, né? Cuidar de planta tiguera, trabalhar cultivares, época de semeadura, faz tudo parte disso, né? Então, as cultivares hoje, elas têm uma classificação oficial, né? Até 7, 8 anos atrás a gente não tinha, né? A gente não sabia se uma variedade era ou não tolerante. Hoje já existe, né, uma classificação oficial de tolerância. Então, quando o produtor vai adquirir essa semente de milho, né, ele pode perguntar para o fornecedor dele, né, ou se ele recebeu na fazenda, ele pode consultar essa variedade e ver lá, né, se ela é tolerante, se ela não é tolerante, né, se ela é muito suscetível. E isso faz toda a diferença, né? Principalmente quando a gente sai da janela ideal de plantio, né? Quando a gente atrasa o plantio, é igual eu falei antes, né? Essa bola de neve já está girando, né? Durante a época de semeadura. Então, quando a gente sai dessa faixa ideal de semeadura, vai para uma semeadura mais tardia, se faz de extrema importância o uso, né, dessas variedades, uma vez que a gente sabe que vai ter a praga ali. E além dessa classificação oficial, é o que eu falo, né? Eu falei antes, informação, né? Então, a informação regional, ela nunca deve ser desprezada, sabe, Divino? Eu acho que é muito importante o produtor sempre atrás ali, conversar com consultores locais, né? Com alguma equipe técnica local, né? Eu falo, a FMC está à disposição, todos os funcionários aqui da FMC, eles podem estar ajudando também a dar uma orientada para esse produtor, ele não ter essa informação mais local e mais plausível, né, dentro do ambiente que ele vive, né? Você falando de informação, me lembrei dos dias de campo, né, que são extremamente relevantes, né, para Dia de passar campo, informação. né? A gente tem as rodadas técnicas aí, né? Rio Verde Isso. tem as cooperativas aí também que promovem isso. Então, assim, buscar informação local também. Ele tem essa classificação oficial, né? Ela é uma coisa mais abrangente, então o produtor não fica no escuro, mas ele procurar essa informação mais regionalizada também é bastante importante.
Tiago, eu tenho ouvido falar muito a respeito de tratamento de sementes. Qual o papel que ele desempenha nessa proteção inicial da lavoura? Bom, Divino, é bem isso, né? Quando a gente está semeando, a gente vinha falando, né, de correria, né? Então, o produtor está colhendo soja, né? Às vezes está fazendo as últimas aplicações na soja dele, né, dos fungicidas, está colhendo, está plantando milho, está aplicando no milho também, que a cigarrinha já está ali, naquele primeiro milho que ele plantou. Às vezes as coisas ficam um pouco atropeladas, né? Um bom tratamento de semente, não só para a cigarrinha, né, mas para todas as pragas e doenças do milho, é bastante importante. Né? Ele assegura, né, que pelo menos aí nos primeiros 10, 15 dias aí da cultura, o produtor tenha esse fôlego, né, para estar respirando, para estar conseguindo cuidar da sua lavoura, né, e colocando o operacional em dia. Então, o papel do tratamento de semente nessa fase é dar esse tempo, né, para o produtor conseguir ajustar todas as suas os seus controles, né, e conseguir controlar, né, essa praga aí de uma forma mais eficiente, né? Então, assim, é indispensável para um bom manejo começar pela semente, começar bem, né, começar com esses 10, 15 dias aí de prevenção, pelo menos aí de controle inicial, né? Ó, a gente está meio que destrinchando assim o manejo integrado, né, trazendo ponto a ponto. Eu acho que isso é importante, é bem didático, é bem legal a gente fazer dessa forma. A importância da precisão na aplicação de defensivos. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente a respeito disso. Bom, Divino, isso é uma área que eu gosto muito, né? Minha especialização é em tecnologia de aplicação. E o que eu costumo falar quando eu vou dar uns treinamentos e conversar com os produtores aqui, parceiros, é o seguinte: produto tem que ser posto no alvo, né? Ele tem que acertar a cigarrinha. Por muitas vezes quando a gente está montando a nossa cauda, né, de preparo, né, o produtor chama de bomba, né? Ah, eu vou fazer uma bomba ali, né? E realmente, às vezes é uma bomba mesmo, né? O cara coloca É, tanta sim, coisa que vira uma tanta bomba, coisa né? junto, né? Tanta coisa junto que vira uma bomba, né? Ah, vou aplicar uma bomba ali. É uma bomba mesmo, né? Então, assim, o produtor, quando ele adquire esses produtos, né, e coloca ele no tanque, o serviço não acabou ali, né? Simplesmente ir lá e colocar um pouco de água e passar a máquina no campo. Ele tem que se certificar que esse produto, né, que ele colocou no tanque está chegando aonde está a cigarrinha, né? Então a escolha de ponta de pulverização é uma coisa muito importante, o tamanho da gota que ele vai utilizar, né? Que gota que ele vai utilizar, ele olhar o clima, né? Às vezes a gente está aí, não está chovendo, está um calor de 35 graus. Imagina o produtor sair aplicando numa temperatura dessa. O que vai chegar na cigarrinha efetivamente, né? Então, assim, às vezes se ilude, né? Não, eu apliquei para a cigarrinha. Não, você jogou a água com o produto lá, né? Mas se ela não acertou a cigarrinha, então foi dinheiro jogado fora, né? E a gente tende a usar o manejo químico, né, como o principal manejo. E todos esses pontos que a gente vê destrinchando para trás, eu diria que são mais importantes. O químico ele deveria vir só para a gente manter a população baixa, né? Então, assim, colocar produto no alvo, e cigarrinho é um alvo muito difícil, porque ela fica, né, se a gente for olhar lá na planta de milho, ela fica dentro do cartuchinho do milho, lá naquela folhinha mais nova, lá dentro do cartucho. Então é bastante difícil a gente conseguir acertar esse alvo. Então, assim, um bom volume de cauda, né? Olhar o clima, né? Olhar a ponta, olhar a gota, é fundamental, né? Não só isso, né? Quando ele olha para tudo isso, também é fazer a escolha por produtos, né? Que tenham uma efetividade boa, né? Como a gente falou antes, às vezes o produtor está olhando aquele milho e olha, acho que não vai dar muito bom esse meu milho, começa a usar produtos mais baratos, que não são tão eficientes assim, a gente já casa, né, as coisas, né? Uma aplicação ruim com produto ruim. Então fica aquela coisa péssima, né? Às vezes uma aplicação ruim com produto bom, às vezes melhora. Ou uma aplicação boa com produto ruim também. Então, assim, são fatores que vão se formando, né? Então, o produtor buscar produtos que tenham mais de um ingrediente ativo, né? Não só usar um tipo de produto, fazer a rotação desses ingredientes ativos, produtos que tenham uma persistência maior, né? A gente falar em residual para cigarrinha é muito difícil, né?
uma vez que eu falei, ela fica na folhinha mais nova, né? E o milho, a cada 4 dias, joga uma folha nova. Então, imagina se aplicou hoje, daqui 4 dias tem uma folha nova que não tem produto, a cigarrinha está nela. Então, daqui 4 dias você tem que aplicar de novo, e 4 dias de novo, 4 dias de novo. Por isso que é tão desafiador, né, a gente pegar e controlar essa praga usando só esse braço químico, né? O produtor, às vezes, não tem operacional para entrar 2 vezes na semana no mesmo talhão, aplicando para cigarrinho. Então, assim, fica muito difícil se a gente não fizer todos esses outros pontos, tratamento de semente, escolha de variedade, destruição de soqueira, né? Cuidar dos outros pontos, jogar tudo para cima do químico. E é o que realmente às vezes acontece. O produtor joga muito em cima do químico, né? E o químico ele não consegue responder de forma satisfatória. Então ele gasta muito com controle químico e ainda tem essas perdas que a gente está falando, né? De 20, né? 10 a 20% aí. Então tudo é uma coisa que vai ligada à outra, né, Divino, entende? Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, tudo faz parte. Então, produtos eficientes, né, e uma linha boa aí também fazem bastante diferença aí no sucesso do controle dessa praga. Eu acho que você fez uma analogia muito boa aí, que foi a questão do alvo, né? De nada Isso. adianta você dar o tiro no lugar errado, né? Se você não acerta, pode ter a melhor bala, pode ter a bala de prata, né? Que não vai Pode resolver ter. nada, não é isso? Eu costumo nos meus Quais? treinamentos a falar Ah, assim, Divino, né? Ah, se eu pegar para vocês aqui, deixar um revólver 38 aqui, carregado, e falar para vocês, atira, né? Uns falam, né? Atira onde, né? Aí tem produtor que é mais nervoso, fala, atira em quem? Né? É mais já quer matar alguém. Então, assim, essa analogia eu faço porque é exatamente isso, né? O pulverizador é o seu revólver. Você está lá carregando ele, né, com munição, e se você não sabe aonde, né, ou em quem você quer acertar, a chance de você fazer um bom controle ela é extremamente baixa. é um ponto aí que eu gostaria que você explicasse um pouco mais. Você falou de não usar sempre o mesmo produto, né? Essa repetição, ela vai acabar perdendo a eficácia. Eu gostaria que você explicasse o porquê disso e quais são as opções que o produtor tem. Bom, o fato de a gente ter que rotacionar ativo, né, serve justamente para isso, para a gente evitar que as pragas comecem a criar resistência, né? Então, assim, a gente chama isso de fator de exposição, né? Então, a gente dentro dos milhares, imagine, milhões de cigarrinhas que tem ali, né, às vezes existe um indivíduo que ele é resistente àquele grupo químico. E se a gente só começa a usar aquele grupo químico, só vai sobrando essas cigarrinhas que são resistentes. E vamos lá, a gente vai eliminando as outras, né? Então, quando a gente faz essa rotação, a gente consegue quebrar isso, né? A gente mata essa daqui que é resistente a esse grupo químico, aí com outro grupo químico a gente vai eliminando os outros. Então, assim, a chance da gente criar o, uma super cigarrinha, uma praga ainda pior, né? Ela diminui quando a gente faz esse tipo de ação. Né? E o outro ponto é esse, né? Nenhum produto aplicado em sequência, seja ele inseticida, herbicida ou fungicida, ele consegue ter uma vida longa e consegue ter eficiência. Né? Ao longo do tempo, é, a história nos diz isso, né? Os fungicidas mostram muito isso também, né? Quantas vezes a gente já perdeu, quantas ferramentas fúngicas a gente já não entregou, né? Quantos inseticidas para lagarta também, né? A lagarta nos ensina bastante. A gente vem lá, vê um produto inovador, a gente começa a aplicar e perde essa ferramenta, né, ao longo do tempo. Então, rotação de ativo é muito importante. Então, dentro do que a gente tem para a cigarrinha, né, a gente tem os organos fosforados, a gente tem, né, os neonicotinoides, a gente tem os piretroides, né, os carbamatos, né, os carbosulfano da vida. Então, assim, são produtos bastante eficientes no controle dessa praga, né. Mas claro que a gente tem que usar com sabedoria, né? A gente não pode, um produto igual um carbosulfano, a gente pode usar ele bastante eficiente, ele dá esse residual de 4 dias, né, na folha, né? Quando tem uma folha nova, a gente precisa fazer um outro grupo químico, uma outra aplicação, mas se a gente usar 5, 6 aplicações dele, com certeza ele vai começar a falhar a partir da terceira, quarta aplicação, e a partir ao longo do tempo, essas populações resistentes vão aumentar com certeza. Em que momento que o produtor começa a perceber os estragos causados pela cigarrinha? Divino,
Essa é uma pergunta importantíssima, porque geralmente quando o produtor enxerga os danos da cigarrinha, a gente não consegue voltar mais atrás, né? Então, o dano a planta enfesada, né? Aquela planta de porte mais baixo, né? A planta pálida, aquela planta avermelhada, perfilhada, né? Ela não recupera mais. Então, assim, o dano já foi. Eu não sei se existe essa expressão no Goiás, o boi com a corda, né? Já foi o boi O com a boi com a corda. corda, já foi o boi com a corda. Já foi o boi com a corda, sabe? Então, assim, geralmente quando a gente já vê os sintomas expressos, é porque o manejo atrás foi falho, e aí não adianta a gente tentar correr atrás, porque o dano já foi causado dentro da lavoura. E geralmente o produtor ele começa a enxergar, né, os primeiros sintomas que a gente vê, né, são aqueles do raiado fino, do vírus, né, da virose. Então, quando a planta ela começa a sair lá, V2, V3, V4, a gente olha na folha dela, no limbo foliar dela ali, nas estrias, ele começa a formar uma estriazinha branquinha, né? Então é um risquinho bem, o raiado fino é isso, né? É um risquinho bem fininho, branco, né? Muitas vezes o produtor confunde com alguma deficiência nutricional, né? E aí vem com produtos aí, né, nutricionais, mas às vezes pode ser esse vírus já mostrando sinais. Então, quando esse sintoma inicial aparece, você ainda consegue minimizar. Mas os enfesamentos em si, o pálido e o vermelho, como a gente falou antes, né? Aí o boi já foi com a corda. Então, assim, o manejo que ele deveria ter sido feito não foi feito e a lavoura já vai estar comprometida. Por isso que é importante o produtor não ver, saber dos sintomas, mas não ver os sintomas, né? Vocês têm algum produto novo, alguma solução nova aí para o produtor? Sim, nós temos uma linha de produto que a FMC ela é muito focada, Divino, nos problemas do agora do produtor, né? Então, assim, a gente sabe, né, e leva muito tempo, né, no Brasil para a gente desenvolver um produto, mas a gente está sempre preocupado com o agora. Então, a FMC tem 2 produtos aí que são muito bons, né? O Premistar, que ele é uma mistura, né, de 2 ingredientes ativos que a gente usa, né, e recomenda para o controle de cigarrinha, e a gente tem o nosso carbosulfano, que é o nosso talismã, que é uma das, quando a gente faz os ensaios de rede aí, né, coloca nos programas, é aquele produto que entrega os melhores controles aí, né? Então, assim, a gente tem 2 produtos, né, que servem para compor esse manejo aí, que às vezes é de 8, 9 aplicações. Então, assim, a gente fala, né, são bons produtos, mas tem que ser usado também com uma orientação técnica boa, e o time da FMC está sempre à disposição para melhor orientar o nosso amigo produtor aí. Onde é que o pessoal encontra esse time de vocês? Bom, nos canais parceiros aí do Goiás, né, eu tenho parceiros aí, DMs aí também no Goiás, que podem estar ajudando, né, nosso time comercial. Então, assim, qualquer vez que você passar em frente a uma loja que tem uma bandeira da FMC, pode entrar lá, pode chamar nossos canais parceiros, que é um prazer para nós da FMC estar ajudando e estar contribuindo com o agronegócio aí no Brasil. E a gente não falou também, tá, Divine? Me veio aqui na Ah, cabeça, a gente tem as ferramentas biológicas também para controle, tá? E a FMC também tem. eu estava esperando você falar alguma coisa, você não fala nada, eu falei: "Ó, certamente, então conta para nós aí." A gente tem ferramentas biológicas aí também que compõem também esse manejo, né? E ajudam no manejo da cigarrinha. Então, faz parte do pensamento da FMC trazer soluções também. Eu falo assim que químico é uma solução sustentável, desde que seja bem usada, né? Lógico, a gente fazer 5 aplicações não é sustentável, né? E junto dela, né, a gente compõe também com manejo biológico aí, né, de metarrismo, de outras ferramentas aí que a FMC também oferta. Eu acho que é interessante a gente não demonizar o químico, porque eu acho que é até injusto, né? Ele funcionou até hoje, vem segurando a onda. Ele é aquela bomba inicial que chega ali, Uhum. faz o ataque, e o biológico vem e faz aquela manutenção, aquele controle, né? Então é um ajudando o outro, é um auxiliando o outro, né? Exatamente. A gente trabalha com uma linha de biológico bem forte, né? A FMC vem investindo muito nessa linha de biológico. E a gente vê o seguinte, que o biológico,
por muitas vezes, ele não vem para substituir o químico, né? Então, assim, ele vem para agregar aos controles químicos aonde o químico está patinando, né? Então, assim, a gente fala assim, hoje é muito maravilhoso. Eu queria poder dizer isso, não, a gente vai viver só com os produtos biológicos. Hoje, na escala que a gente precisa produzir, a gente não consegue fazer só com biológico. A gente precisa do químico, né? Mas o químico também precisa de ajuda. Então, assim, essas lacunas de ajuda, tem algumas ferramentas que vêm, encaixam muito bem para trazer o aumento da efetividade ou aumentar, igual eu falei, né? Químico também é sustentável, desde que seja bem usado. O que não é sustentável no químico é a gente fazer 9, 10, 12, 15 aplicações. Isso é longe de ser sustentável, né? Então, o químico bem posicionado, junto com o biológico bem posicionado, biológico de qualidade também, né? Que às vezes a gente tem muita coisa que começa a aparecer e tentam distrair o produtor aí no meio, falando que é biológico, que é isso, que é aquilo. Então, é procurar sempre coisas de procedência e qualidade. Então, para a gente estar sempre entendendo e tirando o melhor proveito de todas as ferramentas. Tiago, obrigado. As informações, para mim, foram ótimas. Eu acho que você conseguiu assim, tirar de letra, trouxe informações relevantes, conseguiu falar desse manejo integrado assim, bem explicadinho, né? Fase a fase, foi bem legal. Obrigado, viu? Vino, é um prazer estar contigo aqui conversando. É igual eu falei, é um prazer para a FMC estar levando informação e a gente gosta junto de estar perto dos nossos parceiros, igual você, para estar levando. Mais uma vez, informação sempre vai ser o melhor controle de qualquer praga e de qualquer doença aí. Então a gente agradece de estar junto aí, estar podendo participar e levar um pouquinho mais de informação para o nosso amigo produtor. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Isso aí, gente. Conversei com o Tiago Felipim, desenvolvedor de mercado da FMC, trazendo as informações relevantes e importantes a respeito de como você manejar a cigarrinha. É o que ele disse. Acabar com a cigarrinha não vai, nem é esse o objetivo, né? Mas é fazer um controle, é fazer com que você tenha um mínimo de insetos infectados ali, trazendo esses problemas que acabam acarretando num prejuízo muito grande. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.